Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje aquele quadro que todo mundo gosta, antes e depois. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elisângela, eu sou designer de interiores, me especializei em cortinaria, há 17 anos estou à frente do Ateliê Design e toda quinta-feira às 19h30 eu apresento para vocês aqui um vídeo novo sobre esse mundo da cortinaria. Vamos cortinar? Eu quero agradecer a todo mundo que faz parte aqui da nossa comunidade cortineira, que ama esse produto tão importante para o conforto, para as funcionalidades, para a gente conseguir ter proteção. E se você está chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever, ativar as notificações e depois dar uma pesquisada, porque nós temos muitos temas super interessantes, inclusive com esse apelo da funcionalidade da cortina. E hoje eu trouxe um antes e depois muito especial, que é de um grande amigo, o Léo, daqui de BH, porém a gente começou todo o atendimento dele num formato virtual, então à distância, através do WhatsApp, com envio de fotos, e ele foi tirando algumas dúvidas, e nós começamos a fazer todo o diagnóstico do ambiente dele. E eu quero começar mostrando para vocês aqui a sala, que é o ambiente que nós cortinamos. A sala do Léo, ela era desse jeito. Então ele já tinha comprado todo o mobiliário, vocês percebem que ele tem aqui um problema de privacidade, então o Léo queria uma cortina que auxiliasse para ele ter privacidade dentro de casa, a TV, o sofá em tecido e um aspecto muito interessante aqui que na casa do Léo não tem rebaixamento de gesso e muita gente acha que para colocar a cortina direto no teto é necessário ter um rebaixamento de gesso. Gente, isso é mito, não tem nada disso. Hoje nós temos ferragens específicas e que inclusive elas ficam bem escondidas, elas ficam imperceptíveis quase, que podem ser instaladas direto na laje. No caso, o trilho suíço, ele é branquinho, ele tem apenas 1 centímetro de espessura, dá aquela sensação que a cortina está flutuando, sabe? Então o primeiro ponto aqui para a gente cortinar é começar pelo diagnóstico. Então a gente tem que entender esse espaço, entender as necessidades do cliente e como ele e a família vão utilizar o ambiente para a gente entregar a cortina perfeita. Então aqui a cortina nós consideramos a instalação dela direto na laje e pegando de canto a canto. Isso dá uma sensação de amplitude para o ambiente. A gente tem uma sensação do ambiente ser maior do que realmente ele é. Agora, um ponto que faz toda a diferença no momento do diagnóstico do ambiente, gente, principalmente quando eu quero fazer a especificação de uma cortina funcional, é eu ter o entendimento disso daqui, ó, do posicionamento do sol. Então, em quais momentos o ambiente recebe o sol, e não é só aquele dia que eu fui fazer o atendimento no local, que eu fui fazer a conferência de medidas, como foi no caso desse atendimento aqui em específico, porque até o momento que nós estávamos conversando à distância pelo WhatsApp, nós estávamos com uma linha de raciocínio para a entrega da cortina. A partir do momento que a Silvia foi lá, em loco, fez todo o levantamento de medidas e entendeu realmente algumas necessidades, tivemos alguns acréscimos nessa cortina para poder entregar aí conforto térmico. Então aqui vocês podem perceber que eu tenho o gráfico do posicionamento solar no mês de abril, no mês de setembro e no mês de dezembro. A gente sabe que a Terra, ela tem um movimento de rotação e que o Sol vai modificar o posicionamento dele, a forma, né, o local onde ele insere no ambiente, dependendo da época do ano. E em todos os meses, praticamente, esse ambiente ele vai receber o sol da tarde e é o sol mais agressivo. Por isso, a gente precisava também fazer entrega da funcionalidade térmica, a fim de que o Léo tivesse um ambiente mais confortável, claro, pensando também na questão de controle dos raios solares, do próprio ambiente dele, dessa insolação, de toda essa energia emanada pelo sol, a fim de que não estrague, né, o sofá novo que ele comprou agora. E dentro de tudo isso, nós conseguimos chegar no produto perfeito para poder acoplar todas as necessidades que o Léo tinha, os sonhos, os desejos que ele tinha com uma cortina sob medida e também essa necessidade do espaço.
Aqui, a sala dele ela é conjugada com a cozinha, como vocês podem ver. É um apartamento de homem solteiro, então tudo isso influencia no momento da nossa especificação. A gente tem que pensar no contexto de uma forma geral, inclusive na questão de cores. E aqui, ó, a apresentação que nós fizemos foi de um linho, justamente porque o linho ele é coparticipante do forro em Oxford. Então ele ainda vai potencializar tudo que um Oxford, que um forro consegue fazer no ambiente. E eu tenho certeza que vocês estão aí, né, se indagando, como que será que essa cortina ficou? Como que é o depois da cortina? E eu quero te convidar, se você tem alguma dúvida sobre especificação, sobre como escolher a cortina, você pode colocar aqui nos comentários para mim também, que vai ser uma enorme alegria te responder e quem sabe, de repente, ainda a sua pergunta vira um vídeo novo aqui para o nosso canal. E como esse é um atendimento aqui de Belo Horizonte, o que eu vou fazer? Mostrar o depois para vocês lá na casa do Léo. Vão lá comigo? Sejam muito bem-vindos, eu vou fazer as vezes e apresentar para vocês a cortina. Alguns pontos que a gente precisou avaliar aqui nesse espaço, igual eu mostrei para vocês, a questão de privacidade, porque tem todos esses apartamentos que têm acesso logo aqui dentro da sala. Aqui é uma sala conjugada, né? E a TV fica aqui. O sol da tarde, ele bate nessa fachada. Agora já é quase 5 horas da tarde, gente, o sol já não tá aparecendo muito, mas eu acredito que dá para vocês perceberem ali pela sombra no prédio ao lado, né? Então a gente precisou pensar aqui em uma cortina funcional. A funcionalidade nesse tipo de situação, ela é muito importante porque não adianta a gente querer pôr uma cortina só por razões estéticas, pensando só em beleza, em decoração, em cores, qual cor que eu vou colocar, porque eu posso ter um tecido aqui que ele não vai proporcionar, por exemplo, o controle quanto aos raios solares, a incidência de raios solares. E você já imaginou estar sentado no sofá para assistir uma TV e aquela sombra de luz incomodando, ou então um espaço extremamente quente? Então tudo isso, no momento que a Silvia chegou aqui na visita, ela conseguiu avaliar e mudar um pouco o que eu já tinha conversado com o Léo. Só uma observação que os clientes de Belo Horizonte, a gente começa todo o processo de atendimento de forma virtual, depois a gente faz a conferência de medidas no local, porque a gente já está na mesma cidade, é mais prático. Agora, aos nossos clientes virtuais, todo o contexto que a Silvia chegou aqui no ambiente para ela diagnosticar, nós fazemos também no formato à distância. Então a gente tem todo esse entendimento de posicionamento do sol, a mesma coisa que eu mostrei para vocês através do atendimento online. Aí aqui nós colocamos a cortina em linho, porque o linho ele é um clássico, mas é claro que a gente não colocaria um linho puro, porque o tecido, quando ele tem a fibra de linho puro ou cambraia ou algum outro tecido que vai encolher, quando eu lavo essa cortina, ela deixa de ter esse aspecto. Então aqui eu tenho um linho artificial, ele é 100% sintético, mas vocês conseguem perceber como ele tem um toque de linho natural? Então isso daqui, ó, a qualidade do produto faz toda a diferença para eu ter essa apresentação. Agora, gente, eu assisti um vídeo no YouTube e lá a pessoa que estava explicando sobre a parte de cortina disse que a quantidade de tecido tem que ser dobrada ao comprimento de parede. Está errado. Eu preciso de pelo menos 3 vezes o comprimento da parede, ou seja, não é 2 vezes. Eu não vou dobrar essa medida aqui para eu considerar as pregas da cortina. Eu preciso triplicar. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 metros, suponhamos, eu vou precisar de 6 metros do linho, 6 metros do forro, para eu conseguir construir esse efeito. Agora, se for um efeito macheado, uma prega francesa, a proporção de tecido ela é a mesma. Se eu não tiver tecido suficiente, a cortina ela não dá vinco. E aí eu entro diretamente naquele ponto de valor, de orçamento, porque às vezes o cliente ele está orçando com uma empresa, orça com outra e fala assim, ah, mas ficou mais barato.
E aí, quando a gente vai avaliar o mais barato tecido que não é o mesmo, a proporção de tecido ela é menor, a qualidade do tecido, porque dentro desse nicho de linhos nós temos diversas categorias. E aí você pega uma categoria lá de um linho com alguns defeitos, leves defeitos, que não tem uma qualidade muito boa, que não tem uma gramatura muito boa, com certeza você não tem toda a proteção que você acha que vai estar tendo. Então vamos continuar. Aqui nós colocamos também um forro e eu quero mostrar para vocês um detalhe da nossa produção. Gente, a nossa confecção, ela é estilo alfaiataria. Toda a parte de costura fica guardada, fica aí escondida, então você não vê a parte do avesso da cortina. Isso é muito importante, principalmente para vãos de porta, como aqui, ó, porque aí quem estiver sentado lá fora não vai ver a cortina pela parte de trás, porque justamente ela tem um acabamento, um arremate bonito, embora você tenha aqui o forro em Oxford, que é esse produto funcional, que também não tem um apelo de beleza, porém ele fica aqui escondido. Agora, o que entrou que foi um grande diferencial na especificação dessa cortina? Esse produto aqui, gente, um corta-luz. Esse corta-luz, ele não é um blackout 100% e não adiantaria a gente tentar escurecer esse ambiente totalmente. Deixa até eu organizar esse corta-luz para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Aqui, como a sala é conjugada com a cozinha, tem a janela da cozinha, então não adiantaria eu querer colocar um blackout 100% com escurecimento total, porque teria entrada de luz lá. E a gente sabe que onde tem as frestas, as brechas, a luz vai entrar, igual água, ninguém segura a luz. Agora, esse produto, esse corta-luz, ele foi muito eficiente aqui, porque ele vai auxiliar no controle térmico, porque como ele tem uma estrutura maior, ele consegue bloquear o calor, ele não deixa o calor ultrapassar. Então o Léo vai trabalhar, ele quer o ambiente dele mais agradável na hora que ele voltar. Ele fecha a porta, ele fecha esse corta-luz e o sol, aquela energia, né, que traz todo o calor, não vai passar para dentro do ambiente dele. E esse corta-luz, ele vai dar mais conforto na hora de assistir a TV. E olha só, gente, aqui nós colocamos no trilho duplo. Então eu tenho 2 trilhos únicos e eu já recebi um monte de pergunta aqui sobre colocar o efeito ilhós, que é esse efeito ilhós, o efeito wave é a mesma coisa. No trilho duplo, em vez de serem 2 trilhos únicos, um trilho duplo com um blackout ou um forro separado. Isso não funciona justamente porque eu preciso daquele espaçamento entre o eixo dos trilhos para o efeito não agarrar. Então o efeito ele tem que descer todo certinho até embaixo. Então fica essa dica aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado da especificação dessa cortina. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês colocarem uma cortina assim funcional aí na sua sala.